dirigente e filho querido, a você, a minha admiração, meu respeito, o meu amor. Abraço e abraçando a você, abraço a toda a equipe de trabalhadores desta casa. E por extensão ainda, abraço a todos vocês, irmãs e irmãos, que nos brindam e honram com a presença, com a oportunidade, com o estímulo. Nosso tema, já anunciado, prevendo próxima a morte. Um tema, como todos, necessário, pertinente, instigante, e que precisa sempre estar na pauta das nossas reflexões. Todos morreremos. Todos morreremos. Isto é fatal. Não há como escapar. Todos morreremos. Quando? Como? Onde? Não sabemos, de maneira mais ampla e mais profunda. Não existe dia, hora, mês ou ano certos, garantidos para a nossa desencarnação. A fatalidade existe em relação ao morrer, porque não somos imortais no corpo. O corpo não tem a capacidade, a condição de permitir ao espírito permanecer na terra ad eternum. Mas o momento da desencarnação não é determinado a priori. Há um cálculo aproximado. Há uma previsão. Mas certeza rigorosa nenhuma. Tanto podemos antecipar a data da desencarnação, como podemos dilatar esta data, adiar, retardar o dia de nossa morte. E para que antecipemos ou dilatemos o prazo de permanência na terra, isto dependerá de muitos fatores. Dentre tantos fatores que podem concorrer para a antecipação ou o adiamento, está no nosso modo de vida, no nosso estilo, nos nossos
hábitos, ruins ou bons. Dependerá muito de como estamos aproveitando a oportunidade reencarnatória. Uma existência ou uma reencarnação não é medido o seu valor pelo número de anos, mas sim pela qualidade desses anos, pelo conjunto da obra. Mais importante, pois, do que o anseio, que pode ser bom, de permanecermos na Terra, procrastinando ao máximo a nossa desencarnação, é o que estamos nos propondo a fazer com o tempo que Deus nos está disponibilizando. Quando os nossos filhos pequenos, netos e outras pessoas nos pedem algum tipo de ajuda, ser-nos-á lícito, em muitas ocasiões, perguntarmos para que a pessoa nos está pedindo aquela bênção, aquele favor, aquela atenção. Precisamos ter critério para atender às solicitações das pessoas. Um pai, uma mãe, minimamente sensatos, prudentes, cautelosos, zelosos, atentos, quererão saber do filho o que ele pretende fazer com aquele recurso de qualquer natureza que ele nos está solicitando. Um pai e uma mãe responsáveis não doarão simplesmente todas as dádivas solicitadas, porque pode dar-se que o mimo pedido seja inadequado, seja inconveniente, seja perigoso para a vida do filho, ou do afeto, ou até mesmo de um estranho. Tanto é assim que temos restrições para dar dinheiro para alguém que se apresente já alcoolizado, ou sob o efeito de substâncias entorpecentes. Mas é certo que morreremos. E olha que interessante o título do nosso estudo: prevendo, prever, ver antes. Poderíamos substituir este verbo por outro: pressentir. Pressentir, sentir antes. Pressentimento. Como não há acaso, coincidência, sorte, improviso, jeitinho brasileiro, quebra-galho, nas leis divinas, tudo que se refere à vida, tudo que vem de Deus, obedece a leis.
a planos, a objetivos, a propósitos. Não é por acaso, pois, que estamos encarnados. Nada é por acaso. Não é por acaso que temos os pais que temos, ou que tivemos, os filhos que temos, ou tivemos, os irmãos, a parentela, a profissão, tudo passando por um planejamento que é realizado antes do nosso mergulho na indumentária carnal. Antes do nosso mergulho na intimidade uterina, elabora-se uma programação não inflexível, não uma programação que não possa sofrer modificações, e isso já está dito no que expomos até aqui. Mas as regras gerais, as linhas gerais estão traçadas. E se isso acontece com o nascer, acontece também com o morrer. A doutrina espírita, meus amigos, em que pese o respeito devido a todas as doutrinas éticas que estão no mundo, é uma doutrina diferente. É uma doutrina lógica. Uma doutrina que nos apresenta o Deus justo, que está lembrado na sentença disponibilizada na tela. A doutrina espírita nos apresenta um Deus que é justo, um Deus que é justiça, que é amor e é também misericórdia. E nós que temos a bênção de integrarmos uma casa espírita, de integrarmos o movimento espírita, de termos contato com esta filosofia esclarecedora, capacitadora, estruturadora, libertadora, temos que render sempre graças por este patrimônio inavaliável que repousa em nossas mãos, em nossas vidas. Fazendo um exame comparado rápido com outras filosofias, o que o materialista pode esperar depois da morte? Senão o nada, senão o não existir. E para este, que nada espera para além do túmulo, tudo em a vida presente se torna um peso sacrificial, angustiante. Nosso dirigente leu a página sobre ansiedades. O materialista está fadado a experimentar uma ansiedade sem remédio, sem esperanças, sem consolo, porque depois de todas as amarguras terrenas, para ele
segundo sua crença, o nada, nenhuma recompensa, e a vida perde para ele toda a significação. Outros creem que morrer é dormir. Dormir até o dia não sabido da volta de Jesus à terra, para aquelas duas ressurreições. A ressurreição dos injustos, que irão para o inferno eterno, sem nenhuma possibilidade de mudança no destino, ou irão para um céu beatífico, contemplativo, estéril, monótono, entediante, onde viverão para sempre, louvando e glorificando diante da face do seu Senhor. Ou seja, daqui a 1 bilhão de anos, estarão louvando, bendizendo, e Deus, esse Pai inútil, esse velho cansado, vai ficar eternamente ouvindo os louvores sem fim. Daqui a 1 trilhão de anos, lá estará esse velho cansado, aborrecido, mal-humorado, esclerosado, ouvindo os louvores intérminos dos escolhidos, simplesmente porque escolheram uma denominação religiosa, batizaram-se, creram em alguns princípios, praticaram alguns rituais e estão salvos. Não é esta a proposta da doutrina espírita, que, diferentemente de todas as filosofias existentes no mundo, o Espiritismo não teoriza. Na prática, quem tem contato com a bibliografia espírita, ou quem tem alguma intimidade com o trabalho mediúnico, sabe a saciedade que a vida continua ininterrupta. Com a doutrina espírita, sabemos que morrer, ainda me valendo da expressão usual, não é nada demais. Morrer não é nada demais. É simplesmente abandonar esta indumentária e retornar para a pátria de origem. A doutrina espírita nos diz e demonstra que somos imortais, que já estamos na imortalidade. E não somente isto, a doutrina espírita demonstra, na concretude das nossas vidas, que a lei de justiça atua a todo momento, que o amor e a misericórdia de Deus estão continuamente presentes. Com a doutrina espírita estamos informados e conscientizados de que estamos todos submetidos a leis eternas, divinas, imutáveis, previdentes, providentes, sábias, justas, amorosas, misericordiosas, e que cada um tem a liberdade de escolher a semente que lança no solo da sua vida.
e que esta semente produzirá de conformidade com a sua espécie. Isto está dito de maneira sintética na frase disponibilizada. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Depois do túmulo, esclareçamos a sentença. Não encontraremos um tribunal fora de nós. Não encontraremos uma estrutura judicial como as que conhecemos na terra. Um juiz, um advogado, um promotor de justiça, ou vários advogados, ou só advogados com magistrado, a depender da natureza da causa, nos impondo penas, porque essa justiça que encontraremos é a justiça que já está em nossa consciência. Nós mesmos seremos os árbitros das nossas ações. Olharemos no espelho de dentro, no espelho da consciência, e nos absolveremos ou nos condenaremos, me permitindo usar estas expressões. Mas digo que perante a justiça divina não há necessidade de que nos condenemos, porque Deus não nos condena e não nos absolve. Portanto, nesta noite, é oportuno meditar, sim, na oração. O capítulo 28 nos traz uma coletânea de preces. E a prece de hoje, que não lerei, ela é extensa. A prece de hoje nos diz como devemos orar, prevendo a desencarnação próxima. Mas antes de falar desta oração, se há sinais de que a morte se aproxima, precisamos começar a prestar atenção nos sinais, nos sintomas e sintomas que podem chegar até nós através dos pensamentos, dos sentimentos, de certos estados de alma estranhos. Somos avisados, porque quase todos participamos da programação elaborada para esta reencarnação. Por antecipação, sabíamos que íamos reencarnar e que o tempo provável de permanência na Terra seria tal tempo. É por isso que muitos sonham. É por isso que muitos se preocupam em fazer seguros de vida, acordam e anunciam até com qual roupa querem serem sepultados, já providenciam tudo no cemitério, na empresa funerária, já faz um inventário, uma partilha inter vivos, já faz uma escritura de doação,
uma declaração de última vontade. Isso é comum, isso é frequente. E é bom, porque dá ao Espírito a oportunidade de se organizar para a sua partida de volta para a espiritualidade. Lembram quando dissemos que não há improviso em Deus? Que não há jeitinho, não há quebra-galho? Pois então, por que em nossas vidas teremos estas coisas que perturbam tanto? Por que não programarmos como será o dia do nosso funeral? Como pretendemos viver esse dia? Onde desejamos que o nosso corpo seja velado ou cremado? E tomemos as providências. E a doutrina espírita, antes de nos preparar para a desencarnação, ela já nos preparou antes para a reencarnação. E estando na Terra, a doutrina espírita nos prepara para algo mais importante que a morte, que é a vida. Acima, além de nos ocuparmos como será a morte, ocupemo-nos como está sendo a nossa vida. Um dia morreremos, mas antes deste dia que morreremos, os demais dias viveremos. E o que pretendemos fazer com os dias que temos disponíveis? Seja um dia a mais, 2, ou 10, ou 20, ou 100 dias, ou 1 ano, ou 2, 5, ou 10, ou 30, ou 50 anos, a depender da idade de alguém aqui. Mais importante do que pensarmos na morte é pensarmos na vida. O que estamos fazendo aqui? Quais os nossos objetivos? Se permanecermos na Terra mais um dia ou mais 50 anos, quais as metas a serem alcançadas? Quais os propósitos? Porque quem está preparado para viver, você adivinha a sentença, está se preparando para morrer. Porque a vida é repetindo, a vida é um contínuo, há um espírito de sequência. Morre-se conforme se vive. Simples assim e complexo assim. Se com o Evangelho, se com a doutrina espírita, estamos nos melhorando, estamos nos espiritualizando, imprimindo objetivos nobres para a vida. Se com a doutrina espírita, que é luz, estamos nos estruturando e despertando para a necessidade do cumprimento dos nossos deveres, e se perseverarmos nesta postura, nessas atitudes positivas, proativas, o morrer não será nada demais. Conta-se que Francisco de Assis, que viveu
há 800 anos, mais ou menos, certa oportunidade, estava capinando e regando o seu jardim. E com ele estava um dos freis auxiliares. E esse frei perguntou para Francisco: Pai Francisco, era de manhã, se o senhor soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que é que o senhor faria? E Francisco disse: se eu soubesse que morreria hoje à tarde, eu continuaria capinando e regando o meu jardim. Sem ansiedades, o tema da página inicial, sem estresse, sem aflição, portanto, quem vive um dia por vez, quem vive bem um dia por vez, vai entesourando dias bem vividos. Ora, o dia da desencarnação é apenas mais um dia bem vivido. E há um livro, depois vocês podem procurar aí na internet, cuja proposta é mais ou menos esta: o dia da morte é um dia que vale a pena ser vivido. Procurem algo parecido, até se alguém tiver com o celular ligado aí, eu gostaria até que me ajudasse a fazer essa pesquisa. O dia da morte é um dia que vale a pena ser vivido. É de uma médica, salvo engano, cujo trabalho é dar assistência a doentes terminais, que estão lúcidos, cientes do que está acontecendo. A morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. Ora, e se a morte é um dia que vale a pena viver, qual é o dia que não vale a pena viver? Se no dia fatal do nosso retorno ainda vale a pena, por que não valeria a pena o dia de hoje? Porque fez muito calor? Ou porque não choveu? Ou porque tivemos aquele contratempo? Nada nos deveria tirar o prazer de viver. Nada deveria tirar o sabor da vida, o saborear a vida. Por isso Jesus diz: vós sois o sal da terra. Precisamos colocar tempero na nossa vida, para que ela tenha sabor e possamos, tendo sabor à vida, possamos saboreá-la, degustá-la saborosamente, gostosamente, como fazemos com um prato apetitoso, bonito, bem temperado, que comemos, às vezes, até à saciedade. Ora, se comemos à saciedade, se às vezes bebemos à saciedade, por que não viver à saciedade? E podemos pensar nisto. Então, a página de hoje vai nos mostrar alguém que está diante da morte e ele conversa com Deus, ou com Jesus, ou com seu anjo de guarda,
ou com a espiritualidade de um modo geral, isto não muda a essência da mensagem, e ele reconhece que vai se defrontar com o resumo da sua vida. Nós somos os construtores dos nossos destinos. Somos os construtores dos nossos destinos. Se estivermos construindo um casebre, ao desencarnar, vamos ser levados para o casebre que construímos. Se estivermos construindo uma mansão no mundo espiritual, pelas boas obras, pelas boas qualidades, chegando lá, iremos para a nossa mansão, a cada um segundo as suas obras. Nem mágica, nem milagre, nem estelionato, nenhuma promessa de última hora. Agora que eu pressinto que vou morrer amanhã, eu resolvo doar meu sapato com a sola furada, aquela camisa rasgada que não serve mais. Tarde demais. Tarde demais. Quando, pois, alguém nos bater à porta, isso vai caindo em desuso, e nos pedir um pedaço de pão duro, digamos para ele: não, meu amigo, por que pão duro para você? Eu tenho aqui um pão mole para te dar, um pão quentinho, com uma manteiga, um requeijão cremoso, quem sabe uma fatia de queijo, ou duas, um presunto, um salame. Se for eu escolho o salame, né? Embora não faça tão bem à saúde, mas de vez em quando. Não é isto? Porque pedem pão duro. Eles estão dizendo nas portas onde pedem. Eles estão dizendo: olha, estou batendo aqui, mas eu sei que estou batendo na porta de um egoísta. O pão mole, o bolo com requeijão, queijo, presunto, salame, patê, são para vocês. Mas pelo menos me dê um pão duro. E muitos não dão nem o pão duro e nem o pão mole, de tão pão duros que são. Brincando com as palavras, né, Dalmo? De tão pão duro que ele é, nem o pão duro ele dá para o outro, imagina. É capaz de fazer um pudim de pão, qualquer coisa, para não dar, inventar uma receita. Né? Fazer farinha, qualquer coisa do gênero. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu estou prevendo que a minha palestra está acabando. E para isso nem precisa prever, né? É só parar e pronto. Amanhã eu completo 31 anos que vim profissionalmente para Andradina. E sinto hoje o amor e a gratidão que senti naquele 8 de outubro de 1994. E aqui reencontrei grandes corações, almas muito queridas, dentre elas, quebrando o protocolo hoje, a Cibele. Cibele estava lá no fórum, 28 aninhos, começamos a trabalhar juntos com outros, né, Cibele? Dias felizes nós tivemos no fórum. E eu em toda Andradina. Então, a todos, a todas, o meu amor, a minha gratidão, com votos de muita paz, prevendo próxima a morte.
E eu estou prevendo que a minha vai se dar dentro de 15 anos. Então, Júnior, 12 vezes no ano, vezes 15, eu ainda venho 180 vezes em Andradina. Você viu? Então, tratem de se organizarem para estarmos juntos aqui, né, Rossi? Né? Amores, um beijo grande. Deus os abençoe. Deus nos abençoe.